hoje, você como acompanha o futebol brasileiro, mundial, qual jogador que você vê que joga na sua posição, que você jogava e que joga semelhante ao que você jogava com a camisa do Goiás? Tem jogadores muito bons no futebol brasileiro, né? O Paulinho, que jogou no Corinthians, foi um jogador assim que tinha mais ou menos uma semelhança, um bom toque de bola, um jogador que não erra passe, entendeu? Que está hoje na seleção brasileira. Então tem bons jogadores, jovens que também estão aparecendo e que tem realmente uma semelhança da forma que realmente eu jogava, porque eu era um jogador muito técnico, né, que tinha uma técnica, um jogador que fui considerado quase 10 anos o melhor passador de bola no Brasil, do futebol brasileiro. E um jogador que não fazia falta, né? Então, que fazia muitas poucas faltas, jogava muito limpo. Então, eu acho que o futebol brasileiro ele está bem servido, está havendo realmente grandes valores que estão aparecendo. Entre tantos clubes grandes do futebol brasileiro, jogou também no exterior, os clubes que você mais se destacou, que as pessoas lembram assim, com mais frequência, Goiás e Flamengo. E você, como jogador, você se destacou mais, você gostou de ter atuado mais aonde? Onde você passou seus momentos mais felizes, no Goiás ou no Flamengo? Não, tanto no Goiás como no Flamengo, porque o Goiás foi um clube assim que ele me projetou, ele me abriu as portas, me deu a condição de se tornar um atleta muito conhecido, principalmente no futebol brasileiro. Eu fiz três grandes campeonatos brasileiros com o Goiás, boas campanhas com o Goiás, e eu tive um destaque muito grande. Já o Flamengo, um time que desde garoto eu tinha um sonho de um dia jogar no Clube Regatas Flamengo, torcedor do Flamengo desde de criança, de acompanhar, né, mais jovem, aquele grande time de Adílio, Zico, essa Tita, Lico, essa rapaziada toda, Nunes. E o Flamengo foi um clube assim, que ele me deu uma projeção internacionalmente, porque eu consegui 2 títulos brasileiros no Flamengo, marquei a minha história também nesse clube. Então, assim, as minhas identificações com esses 2 clubes são muito grandes, né? Principalmente com o torcedor, né? Com o torcedor esmeraldino, né? Que até hoje esses torcedores têm um grande respeito comigo, do Goiás e também propriamente do Flamengo, né? Eu percebo isso principalmente quando eu vou no Rio de Janeiro, né? O carinho ainda que eu recebo na Gávea. Então, assim, eu tenho uma gratidão muito grande, né? Por esses 2 clubes, né? Por um clube que me deu realmente a oportunidade de se tornar um grande atleta, um grande jogador, de ter marcado a história nesse clube, no Goiás Esporte Clube, e propriamente também no Flamengo, pelas grandes conquistas que eu consegui, né? E pelo o amor, pelo respeito também da nação rubro-negra, né? Porque jogar num time como o Flamengo é diferente de qualquer time no mundo, é diferente. O torcedor realmente, ele mexe com você, né? A paixão é uma paixão muito grande e é idêntico você jogar numa seleção brasileira. Você pegar o Flamengo num grande momento, como eu peguei na minha ocasião, é a mesma coisa, talvez até melhor do que jogar propriamente na seleção brasileira. O Idemar, qual a diferença você vê hoje no futebol brasileiro com relação ao que você via e vivia quando você era jogador? A diferença são as condições, né? Na realidade, nós fomos cobaias para essa geração, né? Cobaias em muitas oportunidades,
de você trabalhar com pessoas ainda que não estavam preparadas, né? Porque na minha época, um preparador físico punha você para correr 10 quilômetros sem parar. Hoje não existe, né? Não existe isso. Então, muitas vezes, no próprio Goiás, eu cheguei para jogar cheio de dor musculares, né? Dos trabalhos da semana, até porque eu era um atleta que eu tinha uma condição física fantástica, muito boa, era muito dedicado. E então eu senti essa possibilidade, porque as condições que nós tínhamos na ocasião, o Goiás é um time que ele tinha a serrinha só para treinar, o campo era muito ruim, e nós tínhamos que fazer durante a semana, ir para Nova Veneza, ir para essas cidades aqui próximas de Goiás, pedindo o campo. Goiás pedia campo emprestado para treinar. Você andava naquele ônibus HP na época, era um ônibus muito ruim, que o ônibus mais quebrava, a gente ficava muitas vezes no meio do caminho. Você não poderia treinar 2 períodos, porque a Marleusa lavava as roupas e na parte da tarde ainda não enxugava, então não tinha como você treinar. As condições de uma boa recuperação de um fisioterapeuta você não tinha. Então, assim, as coisas eram muito atropeladas. Uma comida adequada, você não tinha essa comida adequada. Então, era assim, momentos muito difíceis, uma realidade muito difícil, essa realidade minha dentro do próprio Goiás, que nós, uma grande maioria, nós tínhamos que viajar às madrugadas pela dificuldade financeira do Goiás, dormir nas poltronas, nos aeroportos, né? Muitas vezes nós dormimos nos aeroportos, pela essa grande dificuldade, sem contar que você ia encontrar dificuldade, você ia jogar contra um Flamengo de Zico, de Nunes, de Leandro, de Júnior, que era uma seleção brasileira, que você ia pegar um Atlético Mineiro com Toninho Cerezo, com o Reinaldo, com o Éder, com o João Lei. Então era um timaço, você entendeu? Era realmente timaço. O Goiás tinha um grande time, mas os times do futebol brasileiro, um Corinthians, um São Paulo, era times que tinham às vezes 3, 4 jogadores numa seleção brasileira. E hoje você vê de uma forma diferente. Você vê o futebol brasileiro de uma condição muito boa. Você vê o Goiás hoje, que um atleta no Goiás hoje, ele arruma a vida dele jogando no Goiás Esporte Clube. Ele não tem necessidade de jogar em nenhum clube do futebol brasileiro. Não tem a necessidade. A necessidade que eu tive de sair do Goiás Esporte Clube para ter uma condição financeira boa no futuro, hoje esses jogadores não têm. Você pode jogar no Goiás. Se você jogar no Goiás Esporte Clube hoje 5 anos, você arruma a sua vida para o resto da vida. Sem contar as condições que esse clube tem hoje de centro de treinamento fantástico. Você tem a Serrinha, você tem o CT do Parque Anhanguera, você tem um café da manhã maravilhoso, você tem um almoço, você tem um jantar. Então, assim, hoje é tudo bom, a bola é boa, a chuteira é boa, o gramado é bom, os salários são bons, né? A condição médica dos atletas hoje, você cuida muito mais, não se cuidava, porque grandes jogadores que jogaram comigo na época contraíram a hepatite B, né? Jogando futebol. E hoje não acontece essa situação. E muitos jogadores hoje se encontram muito doentes, né, por muitas situações, até também por ser atleta de alto nível, né? Então o atleta de alto nível, quando ele termina a carreira dele, ele sofre muito, com muitas lesões, com algumas doenças, né,
que eles contraíram durante esse período. Então, assim, hoje é muito diferente. Os juízes protegem os jogadores, né? O futebol hoje não é violento, e na minha época o futebol era muito violento, havia muitas agressões, tanto dentro como fora dos campos. Eu vivenciei isso aí, principalmente jogando a Supercopa, Copa Libertadores no Flamengo, né? Contra a Argentina, Paraguai, Uruguai. Então, em muitas situações, nós éramos muito agredidos, porque em grande maioria não se transmitiam os jogos, então lá realmente aconteciam de tudo, né? Então hoje é muito bom. Eu acho que essa geração tem que aproveitar realmente esse momento dessa condição boa, o momento também da pessoa fazer o seu pé de meia, para não chegar no final da carreira você tendo que bater na porta do clube, porque há muitos atletas que terminaram as suas carreiras, que batem na porta de um clube e essa porta ela nunca abre, né? Então o atleta tem que se preparar, aproveitar o bom momento, né? O momento dele, que é um momento bom, que ser atleta é a coisa mais importante para um ser humano, né? E eu, graças a Deus, consegui viver essa carreira minha, viver realmente com muita alegria.